primeiro lugar, quero agradecer a Marcilene, ao Paulo, que me convidaram para estar com vocês essa noite. É uma honra estar com vocês, meus companheiros de trabalho, né? Desejo que a gente hoje possa sair de uma conversa superficial e a gente poder conversar mais perto das nossas necessidades, já que vocês provavelmente têm algum envolvimento com esse tipo de atividade, seja no papel de facilitador ou seja no papel de quem participa de grupos de facilitação. Eu quero poder oferecer algum tipo de elemento que ajude você a tornar isso um pouco mais firme no seu coração, tá? Eu queria dizer para vocês o que eu pesquisei, em primeiro lugar, para poder trazer essa conversa aqui para vocês. Eu utilizei o livro Ceareiros de Volta. O capítulo é A Conclusão da Pesquisa, de Inácio Bittencourt. Eu utilizei a Gênese, porque a gente está falando aqui de transformação, né? Planetária, transição planetária. Eu utilizei o Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, e eu me utilizei da parte que é o item 4, sobre os bons espíritas. E eu me utilizei também de um estudo não espírita, que é da Teoria do Desenvolvimento da Educação, que é o autor Lev Vygotsky, que traz uma teoria de desenvolvimento das crianças, né, de desenvolvimento da inteligência, que chama-se teoria sociohistórica, que eu quero falar sobre o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que a gente vai falar. Então, vamos ver se eu consigo articular aí esses caminhos para a gente conversar hoje. Mas antes de eu poder falar aqui, teoricamente, tanta coisa aqui que eu organizei para a gente conversar, eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive num atendimento fraterno que eu fiz nesse final de semana, quando eu estava lá em Goiás, que está no centro do que vocês me pediram para falar. Afinal, para que serve a gente ser facilitador de estudo do Espiritismo, né? Então, olha que interessante. Uma mãe me procurou para conversar porque ela sofre muito, tem um grande sofrimento, com 2 filhos adultos que estão envolvidos com um sistema de drogas da região onde eles moravam. Mas é um sofrimento de alta densidade, porque são envolvidos com tráfico de drogas, já foram presos. Ela tem um sofrimento atroz e diário. Não sabe onde os filhos estão, às vezes, né? Porque fogem, se escondem para poderem se proteger. Então, ela tem um sofrimento, você vê nos olhos o sofrimento, as marcas no rosto, um sofrimento grande. E então ela me disse assim: olha, eu queria dizer para você que eu muitas vezes desejo que eles morram, porque assim tudo isso ia cessar. São anos vivendo assim. Será que eles vão morrer hoje, vão morrer amanhã? Será que eles vão ser presos hoje ou amanhã? Dívidas estratosféricas que eles vivem na família. E eu sinto muita culpa de pensar isso. Muita culpa, porque se algo acontecer a eles, eu acho que foi porque eu pensei. E aí fui tranquilizando ela, dizendo: você acha que ele tem essa força toda? Não é assim também, não. Eu desejo, acontece, algumas coisas são, mas não é assim também, não. Tem o destino de cada um. E assim fomos conversando até o momento em que ela disse assim: mais uma palestra sua, uma coisa que você disse numa palestra sua, me fez começar a mudar esse pensamento. Olha só que interessante. Não por causa da minha palestra, mas olha o interessante, o que é o estudo do Espiritismo. Eu conheço reencarnação desde sempre, eu frequento o Espiritismo desde sempre. Sei que a gente reencarna muitas vezes. Mas você disse na sua palestra que a gente desencarna e continua mãe dos nossos filhos. Então não vai adiantar eu morrer, não vai adiantar eles morrerem, porque nós vamos continuar essa aflição no mundo espiritual. Aí eu pensei comigo, pô, então graças a Deus que o que eu falei foi algo que falei correto, porque a gente pode fazer uma palestra e falar alguma coisa indevida. Eu não sou uma pessoa perfeita, às vezes a gente escorrega, não é? E também tem o que as pessoas entendem do que a gente fala. Nem sempre o que a gente fala é como as pessoas compreendem.
Mas eu fiquei especialmente feliz dela ter conseguido pegar esse conceito de que quando a gente desencarna, olha como é que ela entendia. Se aqui você é mãe dos filhos, quando desencarna, vai rearrumar a família, não é? Nós vamos reencarnar em papéis diferentes, às vezes em outra família. Ela tinha uma ideia que se desfazia aquilo como tinha sido. E ela passou a entender que não, que o processo reencarnatório não se dá assim. A gente desencarna e continuamos na vida espiritual do mesmo jeito que a gente desencarnou, a fim de fazer novos movimentos até que essa transformação moral se dê. E isso vai reger os próximos destinos familiares que a gente vai ter. E isso fez, então, ela começar a mudar esse pensamento. Não adianta eu querer que eles morram, não adianta eu morrer, nós vamos continuar no mesmo sofrimento, seja com o corpo, seja sem o corpo. Então, olha o papel do conhecimento, do entendimento, numa mudança de atitude, numa mudança de pensamento. Então, ela parou de desejar isso, parou de pensar isso. Toda vez que esse pensamento vem, não adianta eu pensar isso, não adianta eu querer isso. Eu preciso poder dar passos enquanto nós estamos aqui, e nós vamos continuar dando passos quando a gente for para o lado de lá. Então, a coisa bonita desse meu encontro com ela foi como a gente é capaz, através da facilitação de estudo, através de uma palestra, através de UESD, por exemplo, grupos de estudo na Casa Espírita, como nós temos a possibilidade de salvar vidas. Quando você traz um entendimento diferente, um entendimento amplo sobre as vidas sucessivas que todos nós temos. Um pequeno detalhe, né? Esse. Eu não sei que palestra foi essa, nem o que eu falei antes, nem o que eu falei depois, mas isso fez a diferença dessa pessoa. Poderia ter sido um livro? Poderia. Poderia ter sido um estudo na Casa Espírita? Por um acaso foi uma live minha, tá certo? Mas poderia ter sido qualquer coisa. Eu queria que vocês entendessem, não estou falando que foi porque eu falei. Eu quero dizer o conhecimento espiritual que ela adquiriu através de um estudo, e isso mudou a postura dela diante dos filhos e diante da sua família. E ainda tem mais. Perguntei para ela sobre o terceiro filho, né? Eram 3, são 3. E aí ela diz, junto da família eu também aprendi que nascem os espíritos amigos, que nos ajudam a poder dar conta das adversidades inúmeras que a gente tem de atravessar. Então, eu não tenho só os 2 filhos difíceis, eu tenho uma filha que me ajuda muito nessa caminhada. Então, olha aí o entendimento, né? E a maneira como ela lida com isso. Então, minha gente, vocês acham que eu estava falando com alguém erudito? Não, eu estava falando com uma cozinheira. Percebem o que é o lugar do estudo na vida da gente? Então, o estudo, seja ele qual for, ele tem a tarefa de fazer a diferença na vida daquele estudo, porque nos retira da ignorância. E quando nos retira da ignorância, é capaz de nos fazer mudar. Podemos mudar ou não, mas quando a gente sai da ignorância, é uma questão de tempo a gente fazer efetivas mudanças na vida da gente. Aqui, então, queria trazer para vocês um pouco dessa página do Inácio Bittencourt, no livro Ceareiros de Volta, em que ele diz que nós, que somos estudantes do Espiritismo, de tempos em tempos, precisamos nos perguntar assim, o que eu ainda não entendo sobre o Espiritismo? De tempos em tempos se perguntar, e agora, o que é que eu não entendo no Espiritismo? E de tempos em tempos perguntar, porque essa pergunta nos leva a pesquisarmos mais. É determinado assunto, eu não sei bem. Né? Outro dia me perguntaram assim, cachorro tem perispírito? Cachorro tem espírito? Né? Elefante, girafa? Falei, nossa, eu preciso estudar sobre esse assunto. Por quê? Quem ama bichos quer muito saber sobre isso. A gente precisa saber um pouquinho mais sobre isso. Então, comecei a ler sobre isso. E essa é que é a graça. Ter sempre algo mais para a gente estudar. O Espiritismo não é uma doutrina fechada, ela é aberta. Aberta ao crescimento da ciência, aberta ao crescimento da filosofia, né?
é uma religião que não aprisiona seus adeptos, né? Que nos deixa com espaço para podermos perguntar e pesquisar e crescer o nosso conhecimento. Mas olha que coisa bacana que o Inácio Bittencourt vai falar nesse texto. Ele vai dizer o seguinte: analisa os teus conhecimentos doutrinários antes de tomar uma decisão. Então, ele está dizendo assim, o seu entendimento do espiritismo não é para você só coordenar estudos lá na sua casa espírita. É na hora das suas decisões cotidianas. Decisões das mais simples às mais graves. Qual é o conhecimento doutrinário que você tem que pode ser o teu recurso diante dessa dúvida se você vai para um caminho ou para o outro? Né? Como é que a gente faz para lançar a rede para a direita do nosso barco? Então, ele continua ainda dizendo o seguinte, que de tempos em tempos a gente precisa fazer um teste com a gente, sabe? Ele deu 5 itens desse teste, eu achei uma graça ele dizer isso, né? Para você que estuda, para você que gosta do espiritismo. Ele diz o seguinte, pega um livro das obras básicas, qualquer um, abre ao acaso. E pergunta para você se você sabe aquele assunto que abriu ao acaso. Outro teste. Vai na biblioteca espírita da sua casa e pensa, desses livros que estão aqui, quais os que eu já consegui ler, quais os que eu ainda não li? Isso, essa pergunta é difícil de responder, né? Outro teste. Ouve um orador, pode ser uma live, pode ser no YouTube, o que você quiser, e presta atenção se você está entendendo o que ele diz, se você é capaz de raciocinar a partir do que ele está dizendo. Outro teste. Qual é o esforço que você gasta por dia, ou por semana, ou por mês, para estudar algo sobre o espiritismo? Você só estuda quando ou você tem alguma disciplina de estudo, de tempos em tempos, que você faz com você? E, por último, que eu acho uma graça esse item dele, presta atenção, se você já favoreceu sem imposição algum familiar, ou algum amigo, ou colegas seus, beneficamente com os conhecimentos doutrinários. Bonito esse item, né? Então, ele está perguntando para a gente assim, eu quero saber se, além de você ter sua cabecinha cheia de informação, se esse teu conhecimento foi útil para alguém. Para quem já foi útil? O que você estuda, o que você fala, né? Então, tudo isso que eu estou contando aqui é porque ele termina a página dizendo o seguinte, que foi feita uma pesquisa no mundo espiritual, qual é o fator, além dos deslizes morais que a gente tem pelas nossas tendências difíceis, que colabora para a gente permanecer pequenininho, né? Para a gente não crescer, para a gente não se desenvolver, para a transformação planetária ficar paradinha, né? O nosso progresso ficar lento. E a conclusão que os espíritos chegaram é a preguiça mental. Ou seja, ter preguiça de estudar, ter preguiça de aprofundar, ter preguiça de refletir. E aí, sobre essa preguiça de refletir, gostaria de levar vocês para fora do âmbito dos nossos livros e ir para um lugar que, assim, quando se estuda sobre o mal e o bem, a filosofia tem muitas teorias. Por que a gente age no mal? Por que a gente age no bem? E tem uma filósofa que ela se tornou filósofa mais tarde, mas primeiro ela era jornalista. Chama-se Hannah Arendt, e ela participou, como jornalista, do julgamento de um alemão que fez parte do aprisionamento dos judeus e da morte de muitos, muitos judeus, que é o Adolf Eichmann. E ela escreveu depois um livro sobre isso, explicando o seguinte, que quando ela foi para o julgamento desse homem, né, que todo mundo queria que ele morresse, um ódio dos judeus muito grande, mas foi feito o julgamento até o final. Ele, inclusive, foi julgado numa abóboda assim, de vidro, uma cabine de vidro, à prova de balas, para que ele não fosse morto antes do julgamento terminar, tamanho o ódio que os judeus tinham. Ela, judia também, que estava sendo repórter do caso, ela imaginou, antes de entrar no tribunal, que ela ia encontrar um homem com uma face, com o corpo e o jeito de uma pessoa que fosse o mal encarnado.
Quando ela entra no tribunal, ela fica impressionada que era um homem comum. Mais impressionada ela ficou com as respostas que ele deu ao julgamento. Todas as perguntas que faziam para ele, as respostas eram todas sem reflexão. Eram respostas pragmáticas. Mas por que você levou os judeus para a Câmara de Gás? Porque eu recebi ordem. Mas por que você fez isso? Porque mandaram eu fazer. E as respostas dele eram respostas totalmente destituídas de um pensamento reflexivo. De onde a Hannah Arendt tirou, então, a teoria de que o mal pode se tornar banal, não porque o homem é mau intrinsecamente, mas porque pode se acostumar a agir sem pensar, porque pode se acostumar a ter uma vida sem reflexão. Então, ela associou e juntou de uma maneira belíssima, dizendo que a ausência de reflexão, a ausência de estudo, a ausência de aprofundamento, a ausência de consciência das ações é que promove o mal que graça, né, na humanidade. Então, eu estou querendo dizer com isso que, quando no Espiritismo a gente fala de fé raciocinada, é por isso. Porque a fé cega, ela pode produzir muitos males, sem que a gente chegue à conclusão que eu sou mal genuinamente por dentro. Tudo aquilo que eu creio, que forja, que dá diretrizes para a minha vida, eu preciso pensar sobre isso de tempos em tempos, para perceber, para ter a clareza se esses princípios ainda norteiam o meu existir. Então, é um perigo a gente não pensar, é um perigo a gente não estudar, é um perigo a gente não se aprofundar, porque podemos ficar na superficialidade e viver como todo mundo vive, e decidir como todo mundo decide, e termos uma vida como se a gente fosse levada pelas circunstâncias, e não por decisões próprias. E, portanto, como é que a gente vai dar conta das consequências se eu agir porque disseram que eu tinha que agir e não porque eu decidi essa ação? Então, isso está nos ajudando a compreender aqui aos pouquinhos que quanto mais a gente mergulha na ignorância, mais mal iremos e mais sofrimento iremos produzir para nós mesmos e para todos os quais a gente convive. Então, a gente, às vezes, por ausência de reflexão, lá na frente a gente se arrepende tanto dos nossos atos. Puxa, quando eu tomei esse caminho, eu não havia pensado sobre isso. Eu não imaginava que todas essas consequências iriam acontecer. Então, a nossa doutrina é uma doutrina que está o tempo todo nos chamando para um lugar do pensar antes de agir, refletir antes de tomar uma decisão. Só que, para essa reflexão, tem alguns balizamentos, que são os princípios morais que regem os destinos. Então, a gente vai conhecendo as leis de Deus para que a gente possa, na nossa ação, tomar decisões mais seguras. Então, vamos imaginar. Se você tem ignorância sobre corrente elétrica, e você coloca a mão num fio desencapado, com o pé molhado e descalço, inevitavelmente você pode tomar um choque e pode morrer do coração se essa corrente for muito alta. É a ignorância que te levou a uma ação maléfica e que trouxe consequências lesivas para você. Se, por outro lado, você aprende sobre corrente elétrica e descobre que o seu corpo é um grande condutor de energia, e que se você fica descalço, você faz um aterramento e você pode tomar um choque de alta voltagem e pode morrer do seu coração, por exemplo, você vai se proteger, vai botar um calçado de borracha, vai usar instrumentos para não colocar sua mão no fio desencapado, ou você vai chamar o eletricista, ou seja lá o que for. Então, o conhecimento nos protege da nossa imaturidade moral. O conhecimento nos protege da imaturidade moral alheia. É o conhecimento que vai dar para a gente recursos de reflexão. Então, todo aquele que abre mão do conhecimento, todo aquele que abre mão do estudo, por exemplo, pessoas que vão trabalhar mediunicamente e só estão vivendo mediunicamente sem estudar sobre mediunidade, pode estar na mão de espíritos inferiores sem reconhecer.
pode entrar em processos de fascinação e subjugação, achando que são o máximo, quando, na verdade, estão numa malha terrível. Isso é ignorância, falta de estudo, falta de conhecimento. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que o conhecimento nos protege de nós mesmos e de situações perigosas? É o conhecimento que vai dar para a gente o farol, que vai dar para a gente recursos para poder tomar decisão, como o caso que eu contei dessa senhora que eu atendi. O conhecimento de que a vida continua e de que quando a gente deixa o corpo, a gente vai para o mundo espiritual, exatamente do jeito como nós saímos daqui, e a transformação continua ao longo do tempo, fez ela começar a modificar o teor de seus pensamentos e começar a mudar a maneira como ela telefonava para os filhos e de acolher seus filhos e de orientá-los no bem enquanto é tempo, em vez de esperar uma solução desesperada, que é terminar com tudo, com a morte, que a gente já sabe que a morte não cessa, né, com a nossa vida. Muito bem, então, até aqui eu estou tentando convencer vocês como o conhecimento é necessário e como a gente, sem o conhecimento, a gente fica desprotegido, como a gente fica desamparado sem o conhecimento. Não é à toa que a gente conhece aquela frase famosa do Espírito da Verdade: Espírita, amai-vos e instruí-vos. E aí eu vou lá para o capítulo da Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, que Kardec vai dizer assim: eu não me refiro à educação dos livros tão somente. Eu me refiro à educação do caráter, da modificação dos nossos hábitos morais. Então, a educação espiritual que o Espiritismo propõe é que o conhecimento esteja a serviço da transformação moral. É o nosso recurso, é o caminho pelo qual. Não é um estudo pelo estudo para a gente virar erudito. É um estudo que oferece luzes para a gente modificar o nosso modo de viver e de ser. E, claro, né, gente? A gente ser feliz. Ser feliz é a gente sair de um mundo de provas e expiações e transitarmos para mundos cada vez melhores. Mas vocês já estão cansados de saber que a transformação planetária não é uma barca que vai passar aqui, levar os bacanas e deixar os feiosos, né? Não é isso, não é uma seleção dos escolhidos. É a nossa transformação moral, porque na Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos, os espíritos explicam para a gente que toda transformação individual, ela é ao mesmo tempo coletiva. Tudo que a gente se transforma coletivamente me traz condições de progresso individual. Tanto quanto a coleção, a junção de vários progressos individual reflete e compõe o crescimento e o amadurecimento de uma coletividade. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais cada um de nós trabalha o seu progresso, nós estamos colaborando para o progresso coletivo. De que jeito? Porque quando você começa a fazer uma mudança na sua maneira de viver, você começa a influenciar as pessoas com as quais você vive. Você muda a maneira de se relacionar, muda a maneira de cuidar, muda a maneira de você dialogar, muda a maneira de você lidar com seus bens materiais, porque agora os seus valores são espirituais. Então, a transição planetária, ela é assim, é a modificação um a um, que modifica grupos, que modifica mundos, e esses mundos, então, passam de uma categoria inferior para uma categoria superior, e assim por diante. Como os mundos são solidários entre si, assim como os espíritos desencarnados são solidários aos encarnados, significa que habitantes de mundos superiores auxiliam habitantes de mundos inferiores para que possam progredir, né? Cada vez mais. Significa, claro, que o nosso destino é felicidade, mas ainda falta uma caminhada. A gente ainda está na segunda classe de mundos. Ainda temos mundo de regeneração para depois alcançarmos mundos mais felizes. Mas a gente está em processo, viu, gente?
Nós estamos na passagem de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. A gente já passou por uma passagem dessa quando saímos de mundo primitivo para mundo de prova e expiação. Só que a gente fica achando que vai acontecer um grande cataclisma, sei lá, que vai acontecer tempestade de meteoro. Não, o cataclisma é moral, não é um cataclisma físico. Se tiver na Terra algum tipo de cataclisma geográfico, sei lá, do fundo da Terra, é porque é próprio da geologia acontecer isso. Mas não é isso que vai fazer a gente evoluir. O que faz a gente evoluir é o progresso individual que a gente se trabalha todo dia para modificar e sustentar, mas isso é sempre junto com os outros. Não adianta eu achar que eu posso evoluir sozinha aqui dentro do meu quarto, porque eu preciso da convivência, que são os desafios, para poder transformar a minha maneira de ser. Como é que eu vou deixar de ser egoísta se eu não tiver convivência? Como é que eu vou deixar de ser explosivo se eu não tiver convivência? Como é que eu vou ser generoso sem convivência? Então, eu falo individual no sentido de que eu preciso buscar isso, mas eu preciso do outro para que essa minha experiência possa acontecer. Certo? Aí eu vou dar um outro pulo. O outro pulo é para as teorias de desenvolvimento da educação. E aí eu vou citar aqui um educador russo, que é o Vygotsky, Lev Vygotsky, que em 1920, ó, gente, isso aí já era do século passado, tá? Século XX, nós já estamos no 21. Mas olha que teoria interessante que ele traz. Essa teoria, que ele chamou de teoria sócio-histórica, né? Ele tentou explicar como é que a criança aprende. Como é que é o papel do professor para a criança poder aprender. Porque se tinha uma ideia que a relação professor-aluno era assim. O professor sabe tudo e o aluno é como se fosse uma caixinha que o professor deposita um monte de conhecimento. Tanto é que a palavra aluno quer dizer alumen, quer dizer sem luz. O mestre seria o iluminado e o aluno é o sem luz. O mestre é o que dá luz para ele. Então, esse era o entendimento antigo antes do Vygotsky, né? E ele vai dizer que não é assim. O aluno não é uma caixinha que um professor enfia conteúdo. Isso é um entendimento curto. Porque se eu achar que a criança é uma caixinha e que o professor deposita um monte de conteúdo nessa caixa, não há nenhuma relação desse aprendizado intelectual com a vida da criança. E não é assim que a criança aprende a falar, a escrever, a ler, fazer conta de somar, subtrair. Ela precisa entender que o somar, subtrair, multiplicar, dividir acontece na vida dela, não é só no papel dela de matemática. Então, ele vai dizer o seguinte: todos nós, não só as crianças, todos nós temos um desenvolvimento real, ou seja, aquilo que a gente já sabe. Nenhuma criança chega na escola sem saber nada. Ela sabe algumas coisas. Ela aprendeu na sua família. E nós que somos reencarnacionistas, então, a gente sabe que traz de outras vidas, né? Mas a criança já trouxe da sua família, já trouxe da sua experiência, muitos entendimentos. Isso é o que ele chamou de que nessa criança tem uma zona de desenvolvimento que é real, é o que já está manifesto, é o que o professor vê, é o que a criança vê, é o que a criança já sabe. E tem uma região que seria aquilo que a criança pode vir a aprender. Já que ela é capaz de aprender, o que ela pode vir a aprender? Entre isso que ela já sabe e aquilo que ela precisa aprender, o Vygotsky diz o seguinte: essa distância entre uma coisa e outra, eu vou dar o nome de zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, há um desenvolvimento dessa pessoa que está próximo de se manifestar, mas não está manifesto ainda. Eu, como professor, eu, como facilitador, eu, como coordenador da reunião mediúnica, eu, como coordenador do estudo do ESD, eu, como coordenador do grupo de estudo disso ou daquilo, observo os meus companheiros de trabalho e percebo neles sinais de que há um conhecimento novo que ele está prestes para manifestar
mas não está ainda manifesto. Então, eu vou oferecer para ele atividades que possam favorecer que isso que está prestes a vir venha. Então, eu vou oferecer conteúdo, vou oferecer ferramentas, vou oferecer atividades. Então, um facilitador, um professor, não é só aquele que dá conteúdo. Ele é aquele que oferece condições, é o que oferece situações, contextos, atividades para que aquilo que a pessoa está prestes a desenvolver venha à luz. Vou imaginar aqui uma situação hipotética. Você é coordenador lá da sua casa espírita e você percebeu um participante de algum grupo que ele tem facilidade de falar, que ele tem prazer de falar, mas ele ainda não tem conhecimento doutrinário, ele não sabe coordenar grupo, ele ainda não tem condições, por exemplo, de se comprometer com uma atividade toda semana, você percebe que ele ainda tem muitos chamamentos, ele ainda se melindra com qualquer coisa, você percebe que ele ainda tem alguns passos para dar, mas você viu ali um sinal, facilidade para falar. Então, o que você vai fazer? Não vai dar para ele um tema de uma palestra para ele fazer amanhã, porque em vez de aproximá-lo de suas possibilidades, você vai afastá-lo, porque ele vai ficar morrendo de medo. E ainda vai fazer feio no dia seguinte. Então, você vai oferecer atividades e condições para que ele possa dar alguns passos que favoreçam essa sua habilidade de falar, com mais outras coisas que ainda não estão manifestas. Então, você vai oferecer um texto para ele estudar, você pode estudar junto com ele, você pode proporcionar grupos de estudo, de pequenos grupinhos, para poder aprofundar um tema. Apresentar primeiro entre nós, para depois apresentar num grupo maior. E você vai dando atividades progressivas para que aquilo que está ainda em semente possa vir a florescer. Segundo Vygotsky, não é garantia que floresça, mas eu, como facilitador, eu preciso ter fé naquele que já apresenta algum tipo de sinal. Uma vez eu vi uma história interessante, tinha uma criança na escola, eu não sei se isso é ficção, mas tinha uma criança na escola que diziam que ela era muito mentirosa, que ela inventava muita história sobre os outros, era uma fofocaiada danada e tal. E aí esse professor falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, essa criança um dia será um grande escritor de livros. Ou seja, porque ele tem a mente muito fértil, não é? Em vez de a gente classificar como uma criança mentirosa, ele viu naquela criança que tinha a mente tão fantasiosa, não um mentiroso, mas viu nele um escritor de livros. Não preciso nem contar para você que é exatamente isso que Jesus via. Não é verdade? Ele viu em Pedro um líder da Casa do Caminho. Ele viu em Maria Madalena uma mulher que era tão segregada, uma divulgadora do Evangelho. Ele viu no Zaqueu um grande, que era, na verdade, Zaqueu, ele era totalmente envolvido com os bens materiais, mas ele viu em Zaqueu um futuro curador de almas, que é Bezerra de Menezes. Então, Jesus via esses sinais. O que a gente tinha no coração e o que a gente tem no coração são sementes do homem de bem que a gente vai ser um dia. Um homem de bem que a gente já está construindo a pequenos passos, mas já estamos caminhando para a gente um dia alcançar esses grandes espaços felizes em que o nosso coração será um coração mais aperfeiçoado, um coração manso, brando, pacífico, generoso. Seremos gentis com a terra, seremos gentis com os nossos companheiros, seremos gentis conosco mesmo, mas para isso a gente precisa sair da ignorância moral. E para a gente sair da ignorância moral, nós precisamos estudar muito, mas não um estudo teórico, ponto, mas um estudo que seja um estudo que nos fale a respeito de nós mesmos, dos espíritos que nós somos, como somos exatamente. Eu queria também, já fechando aqui antes das nossas perguntas, né? Li esse trechinho tão bonito aqui do nosso Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, em que, depois que
Kardec elenca os caracteres do homem de bem, que a gente fica assim, ai meu Deus, essa lista está muito pesada, está muito grande, né? E aí ele diz assim, o espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, vai nos levar aos resultados acima, ou seja, os caracteres do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita. Exatamente o cristão verdadeiro, porque um e outro é a mesma coisa. Então, ser um bom cristão é a mesma coisa que dizer um bom espírita, né? Olha só que interessante. O nome do item é Os Bons Espíritas, não é o espírita bom. É bom cristão, não é cristão bom. Tem uma diferença grande quando a gente coloca esse bom antes do cristão e do espírita. Quando a gente fala de bom espírita, a gente está falando de transformação do eu. Quando eu falo de espírita bom, cristão bom, homem bom, mulher boa, quando a gente bota esse bom depois, nós estamos falando de ser bonzinho, de agradar, de ser passivo. Não é disso que se trata. Jesus era um bom homem, não é? Então, porque quando um desavisado chegou para Jesus dizendo que ele era bom, ele perguntou, por que me chamas bom? Né? Porque esse lugar, quando a gente bota o bom depois, a gente está falando de um comportamento que pode ser uma representação. Então, a gente pode, na casa espírita, ter um comportamento lindo. E no trabalho, você ser um cão. Né? Cão aqui, pejorativamente, que eu estou falando. Você tem um humor horrível e maltratar as pessoas no seu trabalho. Ser autoritário, não usar de gentileza. Então, aquele que procura ser um bom espírita é aquele que compreende o espiritismo, mas, sobretudo, sente o espiritismo. Ou seja, o que a gente aprendeu, os entendimentos que a gente tem sobre a imortalidade da alma, sobre a mediunidade, sobre reencarnação, sobre Deus, sobre o universo, sobre quem nós somos, sobre a pluralidade dos mundos, isso tem que estar a serviço da nossa transformação moral. Então, qual o papel do facilitador mesmo? Para nos ajudar a progredir para mundos melhores do que esse que a gente está vivendo no momento. O facilitador, e é boa essa palavra, né? Não é um professor de espiritismo, que isso não, para não pressupor que tem uma superioridade. Facilitador facilita. Então, eu abro caminhos para que brote a semente que já há em você. Mas eu vou aqui oferecer recursos, vou oferecer convivência para você, vou oferecer diálogo junto com você, para que você faça o seu caminho de aprimoramento através do estudo do Espiritismo. E ainda, Vygotsky diz o seguinte, que tem 3 coisas importantes para o aprendizado. Primeiro, que o facilitador tenha conhecimento do que ele está fazendo. Então, que ele faça isso intencionalmente, que é, eu estou aqui como um desenvolvedor, como um educador. Então, um coordenador de reunião mediúnica, ele precisa entender que ele está ali como educador. Ele não está ali administrando uma reunião tecnicamente. Ele é um educador de almas, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Quem está coordenando o estudo do EJA é um educador também. Facilitador por isso, facilitando que as pessoas ali possam melhorar quem elas são. Se fosse só para a gente transmitir conteúdo do livro, pode todo mundo ir para casa e assistir live, está tudo certo. Isso. Então, por isso que é bacana e importante que, segundo o item do Vygotsky, né, que aconteçam interações sociais para que, Vygotsky diz isso, né, para que essas interações sociais favoreçam a prática do que a criança aprendeu na sala de aula. Bonito isso, né? E oferecer atividades de apoio para que os aprendizes, né, se sintam orientados, né, apoiados, fundamentados no caminho de crescimento.